Olá, caríssimos amigos, uma boa noite a todos. Faz um bom tempo que não nos vemos e isto se deu porque nos últimos meses eu passei por diversos problemas de saúde e estes diversos problemas de saúde obrigaram-me a cancelar todos os tipos de atividades culturais que eu efetivamente realizava. Fossem palestras, conferências, fossem aulas, todos esses tipos de coisas foram canceladas. Porém, fazem já alguns dias que julgo ter me recuperado por completo desta moléstia horrorosa que é a dengue, né? Enquanto a Covid tem ceifado tantas vidas, né, pelo Brasil afora, não é para descuidar com relação à dengue, né, que eu acredito ter contraído quando fui ao cemitério. Bem, e foi realmente algo mortificante. Eu já peguei dengue 3 vezes. Creio que em 2008, 2014 e agora novamente em 2021. E não amenizou nada. Bem, estou retornando e retomando as nossas reflexões. Tá? Também vou retomar as aulas de história, exposições de sociologia e etc. Hoje quero partilhar com os meus amigos, com os meus alunos, com os meus colegas, quero compartilhar uma reflexão sobre o psicólogo teórico da psicanálise Sigmund Freud. Por que Freud? Há alguns dias, embora eu não tenha o costume de escrever, há alguns dias apareceu em minha, acho que é timeline o nome, né? Do Facebook, apareceu, alguém me enviou alguma coisa, uma frase de um pensador brasileiro chamado, acho que o nome dele acho que é Pondé o nome dele. Eu jamais nunca tinha ouvido falar, sobre esse pensador Pondé. No entanto, ao ler sua frase, que é uma crítica direcionada aos ateus e envolvia uma apreciação subjetiva dele, Pondé, sobre o conceito Deus. Ao ler esta frase, esta avaliação, veio em minha cabeça uma avaliação muito parecida que eu tinha lido há muitos anos nas obras do ateu Bertrand Russell, matemático, empirista cético inglês, Bertrand Russell. Bertrand Russell também havia feito elaborado um juízo similar ao desse Pondé, acho que é o nome, sobre Deus enquanto conceito. Tá? Claro que ele não afirmou a existência de Deus porque ele era ateu, tá? Mas fez uma avaliação justa sobre o conceito de Deus, uma avaliação metafísica que bastou para incomodar os ateus daquele tempo. Tá? E este Pondé fez uma avaliação muito similar à de Bertrand Russell. Tá? Então,
como achei esta avaliação muito pertinente, compartilhei na minha página do Facebook. E a partir, não demorou assim, a partir de alguns dias, não demorou um dia ou dois, deparo-me com uma crítica bastante, digamos assim, uma crítica respeitosa para comigo, porém extremamente azeda com relação a este Pondé, a este pensador brasileiro. Então, por parte de um amigo meu, aliás, conhecido pessoal, um amigo, pessoa de certa cultura, artista, por sinal, músico, que eu não sabia, havia se tornado ateísta, como dizem, parece que se tornou ateísta. E ao ler em minha página a frase do tal Pondé, parece ter ficado indignado. Então ele disse a mim, mas tipo, como você compartilha, perguntou ele para mim, como você compartilha uma frase desse Pondé, porque este Pondé, disse ele, este Pondé é um inepto, este Pondé é um idiota, este Pondé é um imbecil. Então ele começou a falar mal deste Pondé, escrevendo na minha página. Começou a criticar este Pondé, a se lançar ad hominem contra ele. Porque este Pondé é inútil, porque este Pondé é estúpido, porque este Pondé... Eu não conheço o pensamento deste Pondé, as suas concepções filosóficas, tampouco suas concepções políticas, partidárias, eu não conheço. Então eu disse a ele, mas querido, eu não conheço o Pondé, eu não sei nada sobre esse Pondé. No entanto, eu concordo, eu publiquei este texto, esta frase, porque achei que é uma frase que faz que possui um sentido, faz sentido, concordo com ela faz sentido, e é muito similar a uma colocação de Bertrand Russell. Então ele continuou, como se não estivesse me ouvindo, continuou detraindo este Pondé, falando mal deste Pondé, acusando este Pondé, e eu, enfim, limitei-me a responder que a questão era não o Pondé, mas o que o Pondé escreveu. Se aquela frase fazia sentido ou não fazia, e para mim aquela frase fazia sentido. Aí ele começou então a atacar a frase, mas atacar assim de maneira muito superficial, e até mesmo grosseira. Não foi, em momento algum, foi indelicado com a minha pessoa. Mas começou a atacar, e eu vi então, eu percebi, eu constatei que o meu amigo estava dominado por um fanatismo, ateístico tão nocivo quanto o fanatismo crentelho, quanto o verdadeiro fundamentalismo ateístico. E nem me deu o trabalho de justificar a assertiva do Pondé ou do Bertrand Russell. Deixei as coisas neste termo. Porém, como ele havia criticado de maneira tão negativa, tão ácida, este Pondé, eu tive a curiosidade de vir aqui no YouTube. Na verdade, nem fui eu que tive a curiosidade. Foi meu irmão, o reverendo Fernando Félix, professor reverendo Fernando Félix, padre Fernando, meu irmão, teve a curiosidade de pesquisar sobre este Pondé, de pesquisar os vídeos desse Pondé, que deviam circular na internet, obviamente. Encontramos algumas aulas. E eu fui assistir uma das aulas. E, ao contrário do que havia... Nem fui pesquisar sobre as concepções gerais, nem fui pesquisar sobre as concepções gerais desse professor Pondé. A mim me basta pesquisar sobre as concepções gerais. Tenho muito trabalho para fazer isso, de um Aristóteles, de um Martinho Lutero, de um Charles Darwin,
de um Max Weber, de um Karl Marx. Tá? Então não fui nem me deu o trabalho de procurar me informar, de me informar excessivamente sobre este professor brasileiro Pondé, né? Sem querer ser arrogante. Pelo contrário. Então, assisti uma aula só, achei a aula, achei os conhecimentos, achei a aula brilhante, as informações consistentes, né? E um conhecimento sólido na exposição agradável deste professor Pondé. E a mim não me importa, eu não sei se ele é comunista, se ele é fascista, se ele é liberal, o escambau diabo a quatro. Me importa que a aula que ele deu foi uma aula muito boa, uma aula muito gratificante. E no final da aula, no final desta aula, acredito que no final da aula, se bem me lembro, elaborou ele um juízo, emitiu uma outra frase que eu achei magnífica sobre a questão de Deus, do ateísmo, e desses pensadores, né, os três cavaleiros, né, o Nietzsche, o Marx e o Freud, principalmente. Tá? E eu achei esta frase muito bem elaborada. Ele disse mais ou menos assim: se você, meu amigo, você é teísta e você afirma a existência de Deus, para Marx e os seus seguidores, você é um alienado. Para Nietzsche, você é uma pessoa frustrada, amarga e rancorosa. Agora, para Freud, se você afirma a existência de Deus, você regrediu à fase infantil. Você tornou a ser criança, né? Ou é o imaturo, ou não jamais atingiu a fase adulta, imaturo. Então, para Marx você é um alienado. Para Nietzsche você seria um rancoroso. Mas para Freud você é um imaturo ou um adulto retardado. Bem, essa foi mais ou menos a frase que este Pondé, cunhada pelo tal Pondé. Né? E como eu conheço Nietzsche, não me importo muito com Nietzsche, não faz a minha vibe, né? Conhecer profundamente o Nietzsche, eu conheço o básico sobre ele. Já tive o prazer de alguns anos ouvir uma palestra magnífica do meu amigo, né? Professor Douglas Eduardo Vaz, uma palestra magnífica sobre o Nietzsche. Né? Mas realmente não é minha especialidade. Porém, o pensamento de Marx, né? Conheço o suficiente, muito mais ainda o de Freud. Então eu achei, né, esta frase cunhada pelo Pondé, eu achei uma frase magnífica, uma frase maravilhosa. Né? Um homem que cunha uma expressão desse tipo, que elabora uma frase, não pode ser um idiota, não pode ser um estúpido, não pode ser um imbecil, como queria o meu amiguinho ateísta. Bem, por que eu estou falando sobre isto? Eu estava agora tomando banho. Eu adoro pensar enquanto tomo banho. Às vezes eu quero dormir, eu adoro dormir. Quero pegar no sono, quero cochilar, quero dormir. Às vezes cai a noite. Eu sempre costumei dormir um pouquinho tarde. Mas agora, enquanto estava doente, tentava dormir um pouco mais cedo e não conseguia dormir. E pensava. Enquanto não conseguia dormir, não podia abrir um livro, e não conseguia ler. Então, pensava. Enquanto tomo banho, penso também. Às vezes estou sentado no troninho lá, fazendo o número 2, estou pensando também. A todo momento estou refletindo, estou pensando. Eu gosto desse exercício filosófico ou racional de pensar. Então eu estava lá tomando banho, água caindo, água quentinha, e pensando sobre o Freud, justamente. Porque o Freud, nós podemos discordar em inúmeras coisas a respeito dele. Mas o Freud é um dos homens mais extraordinários que já pisaram o planeta Terra, pela sua genialidade. Mas eu estava pensando no Freud e no meu amigo ateísta. Este meu amigo que falou mal
do Pondé, se ele tivesse assistido, o meu amigo ateísta tivesse assistido a aula do Pondé, ele poderia se beneficiar de Freud, ao invés de ficar repetindo tantas babuzeiras, tantas asnices, né, que se encontram nesses manuais de ateísmo, manuais ateísticos. Né? Eu digo isso sem rancor. Né? E remeteria, se tivesse se eu tivesse um pouco mais de paciência e bom humor, diria o meu colega, o meu amigo, que se beneficiasse da leitura das obras de Freud. E diria isso não só a ele, diria isso a todos os marxistas, nietzschianos, os leitores de Sebastião Faure. Sebastião Faure é um metafísico, ele não se assume como metafísico, mas metafísico ateístico do século XIX, que escreveu as chamadas provas da inexistência de Deus. Tudo puerilidade. Como teísta, aristotélico e teísta que sou, eu posso afirmar que a mais contundente crítica à existência de Deus, já elaborada por alguém, é justamente a crítica emitida por Freud. É a mais refinada, é a mais sofisticada, é a mais profunda. Embora a avalie como falaciosa, não posso deixar de reconhecer a sua aparente profundidade, ou sua relativa profundidade. Estava pensando sobre isso enquanto tomava banho agora há pouco. Mas meu amigo não assistiu às aulas do professor Pondé, não assistiu à aula do professor Pondé, então ele não foi encaminhado ao Sigmund Freud. Eu também não vou agora aqui falar sobre, nem vou resenhar e nem vou tentar refutar agora, nesse momento, por via alguma, a questão de Freud em torno do ateísmo, a questão ateística de Freud. O que eu fiquei pensando ali, né, na verdade, enquanto eu estava tomando banho, é sobre os êmulos do Freud, sobre seus êmulos, seus companheiros, seus concorrentes históricos, a nível de fama e de genialidade, que é claro, Charles Darwin, Karl Marx, e muitos acrescentam o Nietzsche. Eu não acrescentaria o Nietzsche, mas com certeza o Charles Darwin e Karl Marx. Eu colocaria Max Weber no lugar do Nietzsche, com certeza colocaria Max Weber. Existem outros. E fiquei pensando, mas eu fiquei pensando então nesses três, que são o Darwin, o Marx e o Nietzsche, dois ateus, no caso, o Nietzsche e o Marx, e um agnóstico, pelo menos no fim da vida, alguém que passou do teísmo para o deísmo e do deísmo para o agnosticismo, que foi Charles Darwin. E fiquei pensando nos três e na relação com Freud e com os leitores, o sucesso obtido por cada um dos três. Charles Darwin atualmente não é lido. Pelo menos a sua obra máxima, a sua obra-prima, o seu opus magnum, que é A Origem das Espécies. A origem das espécies hoje sequer é lida por biólogos. É, em certo sentido, para muitos considerado um livro ultrapassado. Tem toda aquela questão que envolve o Abade Mendel e os genes, e sem contar com o trabalho de Ernest Mayr, do Brzezinski, elaboração da teoria sintética, etc. e tal. Então, para muitos, embora Darwin tenha dado o impulso inicial, a sua obra acabou se tornando apenas um documento histórico,
a teoria da evolução avançou, progrediu, foi aprofundada, ampliada, etc. e tal. É bem mais sofisticada. Por isso, evidentemente, Charles Darwin, pelo menos A Origem das Espécies, não conta mais, né, com tantos leitores. Né. Karl Marx, pelo contrário, conheceu imensa fama pelo espaço de praticamente um século, 100 anos, até os anos 80 do século passado, as obras de Karl Marx estiveram na Berlinda. Né? Algumas pessoas leram, muitas outras diziam ter lido Karl Marx. De qualquer maneira, suas teorias estavam aí girando, rodando o mundo e sendo amplamente discutidas. Porém, a partir Fukuyama, né? Queda do Muro de Berlim, Fukuyama, final dos anos 80, começo dos anos 90, a popularidade de Marx e a credibilidade do marxismo sofreram um grande abalo. Claro que Marx continua sendo lido, mas já não é lido ou levado a sério, tá, na mesma escala que foi no século passado, no século XX. Tá. Nietzsche, pelo contrário, tá, Nietzsche nem sempre havia sido conhecido e lido em demasia durante o século XX. Tá. Com certeza Jean-Paul Sartre era bem mais lido do que ele. Porém, a partir do final dos anos 90, nas duas últimas décadas, Nietzsche converteu-se no pensador da moda. Né? Entrou na Berlinda e atraiu as atenções. Começou a ser publicado e lido em larga escala nos últimos 20 anos. Agora, Freud é o mais interessante. Por que Freud é o mais interessante? Porque Freud sempre foi lido. Freud começou a ser lido no final do século XIX, no final do século XIX, continuou sendo lido, tá, numa escala cada vez maior durante todo o século XX. E continua sendo lido e estudado nessas últimas 2 décadas. Então, dentre todos estes gênios, escritores geniais que revolucionaram a cultura, o pensamento humano e a cultura, né? Freud, sem dúvida, foi o único que se manteve constante em sua conquista. Foi o único que se manteve bem sucedido do começo ao fim. Ou seja, desde lá dos anos de 1900 até agora, 2021. E eu, isto é uma avaliação pessoal minha, quero crer e creio que quando a febre nietzschiana passar, quando a coqueluche nietzschiana chegar ao fim, Freud continuará sendo editado, lido e estudado. Prevejo, os positivistas vão querer me matar, calculo, suponho e prevejo que daqui a 100 anos Darwin, o livro A Origem das Espécies, vai ser uma curiosidade, mantida empoeirada nas prateleiras das bibliotecas. Marx será muito menos lido, da mesma maneira Nietzsche, talvez nem mais seja lido. Mas Freud, creio eu, continuará daqui a 100 anos sendo lido, editado e estudado. E esta constatação que se faz até o momento presente, esta suposição que podemos fazer com relação ao futuro, suscita uma indagação importantíssima. Mas por que, professor? Por que isto suscita, o sucesso de Freud suscita indagações e questionamentos importantíssimos de ordem filosófica? Por quê? Por que suscita? Bem, simples.
todos estes grandes gênios e os demais pensadores que com eles conviveram, ou que os precederam, têm um aspecto comum. Né? Seja Hegel, seja Feuerbach, Marx, o já citado Max Weber, Charles Darwin, todos em alguma medida, em maior ou menor medida, num determinado momento de suas vidas ou numa determinada parte de suas obras, acenaram com alguma solução para os problemas que afligem o homem e a sociedade. No caso de Marx, isto é notório pelo simples fato que ele acena com um futuro, uma espécie de futuro paraíso na Terra, que será a sociedade comunista. Através do socialismo, se chegará ao fim da sociedade de classes, a cessação do conflito, né? E o assim chamado estágio comunista, né? Que será o fim da história. Mas todos, não é só o Karl Marx. O Karl Marx acentua muito isso. Até o Nietzsche, em certo sentido, e todos os outros, Weber, Hegel, nenhum deles foge à regra. Todos procuram oferecer soluções e, de alguma maneira, instilar um fio de esperança nos seres humanos. E é nisto, e é quanto a isto, precisamente quanto a isto, que Freud se destaca de todos os seus companheiros de genialidade. Freud se destaca, se separa de todos os seus colegas geniais. Mas por que, professor? Porque Freud não pretende oferecer solução alguma para os problemas humanos. Pelo contrário, Freud dirá que o ser humano é o problema. Nós, seres humanos, somos problemas. E não apenas problemas. Freud dirá que somos problemas crônicos e insolúveis. Freud nos definirá como enfermos crônicos, incuráveis. Ele dirá que não veio oferecer, que não é Messias, que não é Cristo, que não é Redentor, e que, portanto, que não veio oferecer nenhuma solução para os problemas que afligem a humanidade. Em algum momento de sua vida, Freud definirá a esperança, né? Esta luz que dá sentido às nossas vidas. Freud definirá a esperança como um veneno. Freud apresentará aos seus ouvintes, aos seus leitores, a esperança como uma espécie de cálice de cicuta, como uma espécie de pílula de cianureto, como uma espécie de partícula de chumbinho. Tá? Isto, para Freud, é esperança. Um veneno. Nisto ele consegue ser ainda pior do que Agostinho de Hipona, com a sua doutrina maniqueísta de pecado original. Mesmo porque, apesar da doutrina maniqueísta do pecado original, Agostinho, como cristão, apresenta a contrapartida da graça, tá? Da redenção do Cristo. Então há uma solução, há uma esperança no esquema agostiniano. No esquema freudiano, a esperança é eliminada. E nós, homens, somos descritos não apenas como enfermos, mas como enfermos crônicos, como enfermos de uma enfermidade que é insolúvel, que não tem cura. Portanto, é aqui que se apresenta o questionamento. Né? Todos os outros conseguiram leitores, adquiriram leitores
admiradores, leitores, seguidores, porque deram ao homem aquilo que o homem, pelo que o homem naturalmente demanda, ofereceram ao homem a esperança. Tá? Marx, Darwin, até Nietzsche, todos ofereceram ao homem uma certa dose de esperança. E por isso conseguiram adquirir seguidores, admiradores. Por que Freud? Agora, por que Freud também conseguiu admiradores? Por que Freud também conseguiu seguidores, discípulos, num número talvez até maior do que os outros? Se não nos oferece esperança, se não nos oferece esperança alguma. Qual o segredo de Freud? Por que Freud conquistou seguidores, discípulos e admiradores se negou-se a esperança e definiu a esperança como um veneno? Por quê? E temos para isso duas respostas, duas saídas. Freud conquistou uma multidão de adeptos, de seguidores, de discípulos, de admiradores, devido à acuidade com que escolheu sua temática. Qual a temática freudiana? Duas, as principais temáticas freudianas. A primeira temática diz respeito à mente. Propôs Freud, como psicólogo, psicanalista, propôs Freud um esquema dinâmico para a mente. Um esquema de relações por sinal beligerantes, conflituosas, entre diversas instâncias mentais. E foi o quanto bastou para que essa teoria atraísse de imediato e até hoje as atenções de psicólogos, mas não só de psicólogos, também de filósofos e, consequentemente, de sociólogos e historiadores e pedagogos e de tantos quantos se interessam pelo problema do homem e da mente humana. Segundo já dizia um escritor romano, nada do quanto é humano me é indiferente. Com a sua teoria dinâmica da mente, com a sua uma abordagem nova, atraiu Freud a atenção de tantos quantos